Deus é muito lindo, pessoal, e hoje nós vamos falar um pouquinho desse Deus lindo que faz coisas assombrosas. Por exemplo, está lá escrito na palavra de Deus, do decreto que ele fez para o mar não ultrapassar. Onde está isso, missionário? Está em Provérbios 8:29. Provérbios 8:29. Vamos ver aqui o que Deus está falando conosco. Os decretos de Deus nunca vão ser revogados e nunca deixarão de cumprir. E ele decretou que aquele que crê em Jesus será salvo, vai passar a eternidade feliz. Aquele que não crê, coitado, vai ter problemas. Capítulo 8, versículo, começando 26. Ainda ele não tinha feito a terra, quer dizer, já existia o planeta Terra, porque era cheio de água, e ele tirou a parte seca das águas. E já está nessa fase aqui. E quem está falando é a sabedoria, que é o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 3, diz: e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada que foi feito se fez. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Não existia pó. Aí Deus deu a palavra e Jesus, a sabedoria dele, foi e fez. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, lá no mundo espiritual. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem a seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno. E que bonito que nós podemos estar com Deus hoje, ser aluno de Deus. Na palavra ele fala cada coisa, irmão, que nós nem entendemos. Mas aí com o Espírito Santo abrindo, a gente entende. E era cada dia as suas delícias. Deus ficava feliz com a palavra, porque determinava e fazia tal pai qual filho, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, que era a criação deles, Pai, Filho e Espírito Santo, criaram o homem do pó da terra. E quando os homens saíram inteligentes, fazendo bem, era delícia. Claro que os que fazem mal é a tristeza dele. Nós não fomos feitos para viver mal e nem para fazer mal. Nós fomos feitos para viver bem e respeitar todos, para que todos vivam bem. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, aí é como palavra, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida, e alcançará favor do Senhor. E, ainda diz mais, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Morte aqui é a natureza do diabo. Então você vê como nós perdemos por não estar velando as portas do Filho de Deus, examinando as Escrituras, para que ele possa nos ensinar o que nós devemos fazer. Vamos para Jó 38, versículo 10 e 11, porque o Jó é antes do Salmo, é o livro antes do Jó, antes dos Salmos. Esse foi o primeiro livro escrito na Bíblia, tá? 38, versículo 10 e 11. Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, falando do mar, e disse: até aqui virás, e não mais adiante. Aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Aí ele continua falando dos assuntos que não é desse. Então, Deus fez um decreto que eles não vão passar. Por quê? Ele já preparou tudo. Meu irmãozinho, quando a ciência diz que o mundo foi criado em eras, primária, secundária, terciária, quaternária, eu creio. Uma missionária, a Bíblia me diz que foi 6 dias, ela também disse que um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós. 6 dias de Deus.
Olhando isso aqui, você vê que ele fazia uma coisa, depois fazia outra, depois fazia outra, e foi preparando tudo. Quando tudo estava preparado, ele desceu, Pai, Filho e Espírito Santo, e fez o homem do pó da terra. E aí o homem passou a ser alma vivente. E tem mais coisas aqui na palavra do Senhor Deus, que nós temos que entender. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Jeremias agora, capítulo 5, 22. Jeremias é logo depois dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jeremias 5, versículo 22. Não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que brame, não a traspassarão. Mas esse povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. E não diz o seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. O que Deus está falando? Consagre-se. Começa a falar com Ele. Deus, mostra para mim, a minha vida, o que está errado. Ao mesmo tempo que eu vou aprendendo, que eu for aprendendo, eu vou pedir ao Senhor para colocar um X nessa coisa errada. Acabar com ela. Você vai começar a mudar. Não precisa brigar muito não, é só crer, começar a orar e acreditar. Deus sabe de tudo. Eu já falei com Ele. Ele está mudando a minha vida e vai fazer de mim uma verdadeira bênção. Ele não fez o homem para ser mal. Fez o homem para ser bom. Ele não fez o homem para passar necessidade, fez o homem para desfrutar da abundância, da prosperidade, da felicidade. Depende o que de nós. E onde é que eu vou encontrar direções? Na palavra. Aqui o Espírito Santo vai abrir seu entendimento. Às vezes uma frase que ninguém nunca percebeu. Para você é tudo. Aqui está a minha bênção. Eu já contei que algumas vezes na Coreia, na década de 60, um chinês estava assistindo a pregação de um pregador que foi muito famoso lá, que tem uns 3 anos e foi para o céu, Paul Yong-cho. E esse homem estava pregando. A igreja dele só tinha 700 mil membros. Não naquela época, a igreja estava pequena, mas cresceu, chegou a esse ponto. Eu estive lá, inclusive orei com ele, pedi oração, que ele estava com problema nos rins, e foi uma boa comunhão. Aí ele estava pregando e o chinesinho estava lá no meio do povo, uma daquelas milhares de pessoas. E ele disse assim, vamos ver o último versículo de Marcos capítulo 9. Aí o pessoal correu lá, para mim eu penso que quase ninguém entendeu o que ele estava lendo, mas esse chinesinho entendeu. Estava desempregado, precisava de arranjar uma coisa para melhorar de vida e era fiel. Assistindo os cultos, estava crescendo na graça de Deus. Ele deu assim, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com o que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ele só entendeu aqui a primeira parte, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, cresceu dentro dele. E ele ficou assistindo o culto todo e repetindo para si, bom é o sal, bom é o sal, bom é o sal. Saiu de lá falando, rapaz, eu vou começar a comprar sal grosso e refinar. Pouco tempo ele tornou-se o maior comerciante de sal da Coreia e prosperou muito, porque ouviu a voz de Deus. Mas não era isso que o pastor estava pregando, mas a ele o Espírito Santo mostrou. Às vezes nós citamos um versículo que nós estamos dando um enfoque, mas aqui tem muita gente, pela televisão, isso aqui multiplica por 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, não sei quanto. Então a pessoa assistindo ali é mensagem para ela. Agora nós vamos para Efésios capítulo 3, versículo 20. Veja o que Deus fala a respeito do que Ele faz para nós, quer fazer e fará, se a gente simplesmente acreditar naquilo que Ele diz. Aqui Ele fala o seguinte, ora, para aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que a nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então ele é poderoso para fazer muito mais, mas muito, não tem limite. O escritor não disse assim, só um pouquinho, não, é muito mais. Sempre vai ter muito para fazer. Muito mais, além daquilo que pensamos, que imaginamos, que estamos pedindo, que estamos suplicando, ele vai fazer. A esse temos que dar glória na igreja. Mas se ele não faz, como é que você dá glória? Você dá glória de boca para fora, não é aquela glória, não tem um peso de gratidão. A gente tem que experimentar Deus todo dia, pessoal. Andamos no mundo mal, em que chega a gente louca na nossa frente, ou para bruscamente, a gente chega atrás e bate. Não, Deus, você vai me proteger, vai me guardar, eu não aceito. Vamos num restaurante, comemos uma comida que não estava boa, passamos mal, e aí é problema. Não, Deus, eu não aceito isso. O Senhor diz na tua palavra que nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. E nisso é que eu creio. E Deus então vai confirmar essa palavra para você. A Ele nós temos que dar glória. Tem mais coisa aqui que eu quero que você entenda nesse versículo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Romanos 16, 25. Romano é depois do livro de Atos, primeiro livro, 16, versículo 25, e diz o seguinte aqui: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então aqui tem muita matéria. Deus é poderoso para nos confirmar. E ele fala, confirmar do meu evangelho. Deixa eu pegar a palavra certinha aqui. Segundo o meu evangelho. Mas ele tinha um evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. Segundo a boa notícia que ele estava dando para as pessoas. É a maneira que Paulo entendia a palavra. Então ele disse que ele era poderoso para confirmar segundo o evangelho dele. E a pregação de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer do púlpito uma pregação de política. Não podemos fazer do púlpito uma pregação moral. Tudo isso é necessário, mas cada um faz a sua parte. Aqui nós temos que falar de Jesus Cristo e falar sempre daquilo que ele faz. Não é um lugar para ficar repetindo a mensagem todo dia, que você não presta, você vai para o inferno. Claro, de vez em quando temos que salientar isso, porque tem pessoas que não estão entendendo e estão fazendo coisa errada. Mas só quando Deus toca no coração que nós devemos falar de qualquer assunto, até da prosperidade. Se todo dia fala que é próximo, você não tem mais nada, disso vai furar, está rodando na agulha aí, já está fazendo buraco. Quer dizer, nós temos que deixar o Espírito Santo nos dirigir, porque ele é poderoso. Aquele que é poderoso para aquele, né? Que é poderoso, quando é aquele eclesiado, aí fala assim, aquele que é poderoso, que é para aquele, para vos confirmar. Você não deixa o demônio enganar, você não vai dar nada na vida. Eu vou porque eu sou de Jesus. Se você não falar essas coisas quando vem a tentação, você vai se destruindo. Daqui a pouco você não tem nem coragem de ler a Bíblia para pegar uma promessa. Para mim não dá certo, sou um derrotado. Eu até brinquei no culto anterior, que na volta da vitória, em algum lugar daqui, tinha um rapaz bonito assim, vamos dizer assim, de Porsche Atlético. Na hora da vitória ele fez assim, ó. Aí da volta ele fez assim, ó. Ele estava dizendo, demônio, estou derrotado. Aí que ele tinha que colocar o peito mais para fora e fazer lá e dizer, eu vou dar a volta da vitória. A sua oração, a maneira, até o Espírito que você usa, não tem jeito, Deus, se o Senhor quiser, quando quiser, a hora que quiser. Não, ele é poderoso, irmão. Então você tem que pegar, o Senhor disse que é poderoso, e eu quero. Me perdoa aí que eu andei errado, mas não quero andar mais errado. Que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo. Ele dava o evangelho, a boa notícia, e pregava que em Jesus tudo se confirma, conforme a revelação do mistério, que a Bíblia fala a respeito disso, que desde os tempos eternos esteve oculto. Que mistério? A Bíblia fala muito, que Jesus é a solução.
Toda a Bíblia indica Jesus, desde o Gênesis até o Apocalipse, converge em Jesus. Nele nós encontramos forças para poder sonhar alto e fazer a realidade dos nossos sonhos. Nele nós encontramos forças para enfrentar qualquer acusação maligna, mentirosa, que se levanta contra nós. E às vezes dentro de nós, a gente hora para outra começa a achar um zero à esquerda, porque falhamos. Você pode ter falhado 1000 vezes, na 1000ª vez você vai acertar. Dizem que o Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, fez teste 1000 vezes, não acendia, mas ele queria que acender, aí na 1000ª vez acendeu. Então você vai, firme, não, se eu vim de Deus, vai funcionar, eu vou chegar lá, eu vou chegar e Deus vai dar essa bênção. E assim você vai ser abençoado, é a sua família. E diz mais assim, ó, mas que se manifestou do mistério agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então foi notificado a todas as nações esse mandamento do Deus eterno, que nós temos que ser uma bênção. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para reparar todo o fracasso que tem em nós, melhorar, para a gente levantar e não continuar errando, mas ser uma bênção em nome de Jesus Cristo, respeitando a nossa família, respeitando a família do próximo, respeitando a família dos empregados. Todo mundo precisa sobreviver e assim nós temos que ser diferentes, porque nós somos diferentes mesmo. Nós temos o Espírito do Deus eterno dentro de nós, mas que se manifestou agora e se notificou, já está notificado pelas escrituras dos profetas, a todas as nações para a obediência da fé e a todas as nações para a obediência da fé. Deixa eu voltar aqui no Efésios, capítulo 3, 20, que eu ainda fiz outra marcação aqui de outro versículo, que eu quero estudar com você agora, rapidinho, para a glória de Deus. É o versículo Judas 24. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, colado com Apocalipse. Não é o Judas Iscariotes, não. Esse Judas era meio-irmão de Jesus, era um dos filhos de Maria. Tiago também era filho dela. Homem, se ela teve filho, 4 homens, fora as irmãs. Isso é mentira, está na Bíblia, então a Bíblia é mentirosa. Você pode ler direitinho. Não, missão, mas quando fala filho, irmão, está dizendo também os discípulos. Fala os discípulos e seus irmãos. Então não ia repetir uma coisa. Você pode crer que o Espírito Santo não erra, não. Aqui em Judas, só tem um capítulo, você pode falar o Judas 24 ou então o capítulo 24. Diz assim: ora, aquele que é poderoso faz-vos guardar de tropeçar. Tudo isso você tem que estar no coração. Isso eu tenho tropeçado muito. Quando eu vejo, tomei decisão errada. Volta. Não é feio arrepender-se. Errar, todo mundo pode errar, porque nós somos humanos. Mas Deus, eu não quero mais errar. Eu quero a partir de hoje acertar. E Ele é poderoso para guardar você de tropeçar. Você não vai tropeçar. Você vai ter sucesso na vida. Na hora que a gente faz um negócio, em vez de você mentir para a pessoa, fala a verdade. Porque isso não é ele, Deus vai mandar 10 para comprar aquele produto. Você vai vender 10 vezes mais. Mas não minta para ninguém, não engane. Se, doutor, o senhor não sabe o mal, qual é? Manda para o especialista, o senhor é clínico geral. Olha, eu vou te mandar para o nefrologista, o seu caso é rim. Eu preciso que ele dê a opinião, que ele é treinado nisso, para o cardiologista, para isso. Então, mas não engane ninguém, porque é muito bonito isso. Aí diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar tropeçar e apresentar-vos, veja bem, irrepreensíveis, não digo de repreensão, com alegria perante a sua glória. Apresentar irrepreensível com alegria. Ele vai apresentar diante da glória dele, você com alegria, pode envolvê-lo. Essa pessoa e esse homem, essa mulher, ela tem condições, ela é fiel, eu tenho conhecido ela, tenho provado, e ela vai ser uma bênção, e você vai ser essa bênção em nome do Senhor Jesus. Eu acho que ainda tem mais uma palavrinha lá em Efésios 3:20, que eu vou passar para você agora. Nós vamos agora para o versículo Hebreus 13, não, nesse não, 1 Coríntios 2:9, rapidinho aqui para nós descobrirmos. Mas como está escrito,
as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, ninguém foi revelado, são as que Deus preparou para todos que os amam. Nenhum incrédulo conseguiu pela ciência descobrir, mas nós descobrimos. Mas e como é que nós amamos ao Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eles não amam, não vão poder revelar nunca, descobrir nunca. Mas para nós vem uma sabedoria que nos faz realizados na vida. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, aqui e na eternidade. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, estão na Bíblia. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Espírito aqui é o maiúsculo, é o Espírito Santo. Ainda as profundezas de Deus. Olha que coisa linda. O próprio Espírito Santo, que é Deus com o Pai, com o Filho, ele penetra o coração do Pai, que Jesus disse é o maior de todos. Jesus falou, eu e o Pai somos um, mas o Pai é o maior. Ele que é o dono de todas as coisas. E eles trabalham em uníssono, não tem divisão alguma. Então o Espírito Santo de Deus, ele penetra as profundezas de Deus, vai no mais profundo e vem dar para nós as revelações. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É dado, irmão, já foi dado. Nós temos que aprender. Eu não sei o que eu preciso, mas o meu Espírito sabe. Então eu vou pedindo a Deus. Você não sabe, mas o Espírito Santo tocando o seu Espírito, ele entende e você vai querendo. E Deus vai dando para você. Tudo ele já preparou e já foi dado. Ele não tem que agora equacionar, não, Deus tem presciência, ele sabia tudo a respeito de toda a humanidade. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, já passamos de 8 bilhões. O que todo mundo pensou um segundo atrás, ele sabe. O que pensou ontem, os danos das 24 horas, ele sabe. O que pensou há 10 anos atrás, ele sabe. Não tem coisa escondida diante de Deus, e ele quer fazer de nós uma bênção, e fará.